Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. O pastor Roberto Silvado vive em Curitiba com a sua família e pastoreia a Igreja Batista do Bacaxeri desde setembro de 1988. É presidente da Convenção Batista Brasileira e da ONG ABC Vida. É autor de diversos livros. Em seu ministério, tem investido grandemente na formação de novos líderes em todo o Brasil batista. Que alegria estar com vocês e o privilégio de estar aqui compartilhando um pouquinho sobre discipulado, sobre o que significa ser discípulo de Jesus. Esse chamado incrível que nós recebemos para morrer e para viver. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Mateus 16 e deixá-la aberta, porque nós vamos retornar várias vezes ao texto. Mateus 16, 24 a 26. O discípulo de Jesus é alguém que foi chamado para uma jornada relacional com o Pai Celeste. Alguém que foi chamado para uma jornada relacional com o Pai Celeste. É muito importante nós entendermos isso, que como discípulo eu me relaciono com o Pai dos céus. E aí começa uma dificuldade. Se você teve um relacionamento ruim com o Pai da terra, a sua relação com o Pai Celeste é prejudicada. Queria que você desse uma olhadinha num vídeo que nós produzimos lá na nossa igreja falando sobre intimidade com Deus e intimidade com o Pai da terra. Saber que eles estão esperando a gente, que vem correndo. Saber que eles estão esperando a gente, que vem correndo, gritando papai, né? É uma emoção que foge um pouco do que a gente conhece, de repente, antes de ter filho. Eu não consigo nem expressar o que seria isso, na verdade, né? E até, às vezes, quando isso não acontece, a gente fica decepcionado, né? Fica triste, né? Então, é uma alegria muito grande, é muito gostoso ter essa troca com eles. Meu pai faleceu, eu era muito novo. E eu cresci toda a minha adolescência sem pai, né? E isso, para mim, foi muito marcante, né? De ver meus amigos tendo isso e eu não tendo, né? E com meus filhos, assim, eu tento buscar ser esse pilar, ser essa pessoa que eles possam confiar e ter uma segurança em casa. Deus, eu acho que Ele espera a gente ali de braços abertos, que a gente vá correndo, se jogue, se entregue, né, para Ele. E muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente é aquela criança rebelde ali que só quer fazer as nossas vontades, né? E eu acho que o sentimento de Deus, né, é ter essa relação, né? Essa coisa gostosa de troca, né? De carinho e de poder chegar, abraçar e dar aquele beijo gostoso. Desenvolver intimidade com Deus é um desafio tremendo para quem teve dificuldade com o seu pai da terra. É interessante porque quando você começa um processo discipular e você está buscando ajudar alguém a crescer nessa relação discipular, isso aflora naturalmente. Você tem que ajudar seu discípulo a curar essas feridas. Eu mesmo tive que curar minhas feridas do meu relacionamento com o Pai da terra para poder ter uma relação mais saudável com meu Pai Celeste. Porque o discipulado é uma experiência pessoal, em que Jesus nos liberta das nossas barreiras, porque Ele nos enche de si mesmo. Quanto mais Jesus preenche as lacunas da nossa alma, mais nós encontramos libertação daquelas barreiras, das feridas, das marcas da alma que nós carregamos.
Jesus cura e restaura as feridas da alma, amém? É esse o valor incrível da vida discipular. Quando nós descobrimos o Vida na Vida, a relação discipular que Deus planejou que acontecesse dentro do corpo de Cristo, nós descobrimos o poder de cura que existe. Porque nós temos uma grande dificuldade que nós temos que encarar e reconhecer diariamente. A nossa natureza pecaminosa. Esse texto que você abriu, se você der uma olhadinha nos versículos anteriores, é muito interessante porque nós encontramos essa natureza aflorando na vida de Pedro de uma forma muito singela. Lá no comecinho do capítulo, versículo 13, nós encontramos Pedro tendo um momento muito importante. Pedro é elogiado por Jesus, porque ele diz, tu és Pedro. E o que Jesus disse para ele? Você é o cara. Porque ele tinha acabado de fazer aquela grande afirmação, Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz, foi Deus quem revelou isso a você, Pedro. Você é uma pessoa incrível, porque você fez a afirmação, e em cima desse testemunho, dessa afirmação, eu vou construir a minha igreja. Passa um pouquinho de tempo, veja no versículo 23, o que Pedro escuta de Jesus agora? Para trás de mim? Pedro é parecido conosco, né? Não demorou muito. Aquele que recebe um baita do elogio, ele está sendo usado por Satanás. Como nós somos inconstantes. A natureza pecaminosa que habita em nós é um dos grandes desafios da vida discipular. É por isso que o desafio que o Senhor nos faz é que nós estejamos descobrindo a importância de caminharmos juntos uns com os outros. O Vida na Vida viabiliza nós experimentarmos o confessar os pecados uns aos outros, para que nós possamos experimentar o quê? Cura! Essa é uma das práticas cristãs mais esquecidas da igreja cristã dos nossos dias. O Vida na Vida, da vida discipular, viabiliza que nós estejamos experimentando libertação do pecado na nossa vida, experimentando o suporte que tanto nós precisamos uns dos outros. Lá no versículo 24, nós encontramos o Senhor Jesus nos mostrando como nós começamos a experimentar essa vida cristã cheia de graça, de misericórdia e de poder que produz transformação. Vamos ler juntos o texto? Vai ser projetado na tela para que nós possamos usar a mesma tradução. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Os fundamentos para o discipulado são negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. No poder do Espírito Santo, nós aprendemos o que significa negar o nosso eu, a nossa carne, a nossa natureza humana e andar com a nossa nova identidade que nós alcançamos em Cristo Jesus. Amém. O discípulo de Jesus é aquele que aprendeu a negar-se a si mesmo. Pergunta para a pessoa do lado aí, o que significa essa história de negar-se a si mesmo? Pergunta para ela, vê se ela já descobriu o que é isso. Negar-se a si mesmo. O que é isso? Negar-se a si mesmo. Quem é psicólogo, então, o negócio fica complicado. Na psicologia moderna, então, algumas linhas vão ter muita dificuldade para lidar com isso. Existem 3 princípios vitais no Novo Testamento para que nós possamos experimentar esse negar-se a si mesmo. O negar-se a si mesmo passa por quebrantamento da alma, um desejo de buscar a Deus, passa por humildade, onde eu reconheço que eu preciso de Deus, passa por rendição, onde eu digo eu decido entregar-me a Deus. Quando nós negamos a nós mesmos e tomamos a cruz,
nós descobrimos intimidade e descobrimos o amor de Deus. Negar-se a si mesmo é olhar para Deus e dizer: Deus, o Senhor é mais importante do que eu mesmo. Eu não sou o centro do universo. Isso bate de frente com todo o conceito humanista que rege a nossa sociedade. Negar-se a si mesmo é olhar para Filipenses 2,13 e dizer: eu creio nesse princípio. Vamos ler juntos? Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. É olhar para Mateus 10,39 e dizer: eu creio nisso. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Perdemos a nossa vida para viver a vida de Cristo. Negar-se a si mesmo é dizer: eu abro mão dos sonhos que eu tenho, eu abro mão das possibilidades que eu acho que eu tenho, eu abro mão de aquilo que os outros acham que eu posso, que devo fazer, e eu aceito o projeto de Deus, aquele que lá no Salmo 139 Deus disse que tinha para mim. Negar a mim mesmo é entender que Deus tem um projeto para a minha vida, e eu me rendo a esse projeto do Senhor. Para muitos, a ideia de negar-se a si mesmo, ser crucificado com Cristo ou tomar a cruz, parecem opostas às alegrias da vida e à liberdade. Mas Jesus declarou claramente que essa é a essência do viver vitorioso. Essa é a essência do viver vitorioso. Por isso que lá em João 10,10, o Senhor nos diz, vamos ler juntos: o ladrão vem apenas matar, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. A pergunta hoje para você é: você decide negar, dizer não para os seus desejos, vontades, para viver a vida que Cristo planejou para você? Você não constrói relacionamentos discipuladores tendo a sua profissão como foco da sua existência. Você não constrói relacionamentos discipuladores tendo a sua família como foco da sua existência. E eu sou alguém que coloca a família como algo muito importante e prioritário na vida. Mas se você não tem como foco da vida ser discípulo, que faz discípulos, que faz discípulos, que faz discípulos, você não fará discípulos. Se você não vai negar a si mesmo, e por isso você não vai ficar em casa naquele feriado, porque você tem um discípulo que precisa de você, você vai se ocupar daquele ensaio do coro porque você ama cantar, ao invés de fazer uma visita para aquele discípulo que está precisando de alguém que dê atenção para ele. E eu não sou contra o ensaio do coro, mas nós batistas sabemos que alguns membros de igreja cantam em 3 coros, 4 coros, e não discipulam uma alma. Mas não dá para ter tempo mesmo. Nós temos um pecado na vida batista que é ativismo religioso. E somos tão ativistas que não temos tempo de ter discípulos e de fazer discípulos, porque nós não temos relacionamentos significativos com ninguém. E quando nos relacionamos com alguém, sabe quem são esses alguém? Membros da igreja, irmãos do coro, da classe, do ministério da igreja, tudo crente. Aí ninguém se converte mesmo. Aí eu não faço discípulos. Não dá para ter tempo mesmo, porque na segunda eu tenho essa reunião, na terça aquela outra, na quarta outra, na quinta outra, na sexta outra, sábado eu tenho o sábado cheio de reuniões da igreja, de comissões da igreja, de eventos da igreja, e no domingo então, e eu vou fazer discípulo como? Eu tenho atividades religiosas o dia inteiro, mas eu não me nego
Eu faço isso porque isso faz parte do meu sistema religioso. O que esse texto nos fala é sobre negar esse sistema religioso e dizer: eu quero fazer discípulos porque eu quero seguir ao Mestre. Não me entendam mal. Eu não estou dizendo para fechar a igreja, não. Eu sou pastor de igreja. Eu estou falando sobre priorizar o que é prioridade. Nesse processo discipular em nossa igreja, nós diminuímos o número de congressos, diminuímos o número de eventos, juntamos vários eventos, diminuiu o número de coros, conjuntos na nossa igreja, diminuiu. Aumentou a nossa escola bíblica de uma forma absurda, muito mais gente estudando a Bíblia. Aumentou o número de discípulos, porque nós priorizamos o que é prioridade. Nós negamos a nós mesmos a nossa religiosidade ativista. Nós negamos aquilo que não fazia parte do projeto de Deus, porque nós tínhamos um objetivo. Nós queríamos viver a vida plena que o Senhor tinha escolhido para nós. Quando o discípulo aprende a negar-se a si mesmo, ele toma a cruz. Veja lá no versículo 24: se alguém quer acompanhar-me, disse Jesus, negue a si mesmo e tome a cruz. Tomar a cruz é muito interessante porque nos leva até um lugar de sacrifício. Pastor João Marcos falava sobre a igreja sofredora. A vida cristã é uma vida que envolve sacrifício. Nós não estamos muito acostumados com esse conceito, particularmente nesses dias em que nós ouvimos tanto de um evangelho de prosperidade. É um evangelho que a vida cristã parece mais um parque de diversões, em que eu consumo evangelho, eu consumo música evangélica, eu consumo pregação evangélica, eu consumo divertimento evangélico, eu consumo entretenimento evangélico, e eu tenho dificuldade de entender o que é de fato viver a vida cristã tomando a cruz que significa morte e sacrifício. Versículo 25 e 26 desse texto diz: pois quem quiser salvar a vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Na realidade, nós estamos falando, e o Senhor Jesus nos fala sobre assumir um foco na vida, porque assumir um compromisso total, completo com o Senhor. Isso é viver com foco. É sobre isso que o Senhor fala quando Ele diz lá em Lucas 14, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Não existe meio cristão. Ou é ou não é. Nós pagamos um preço altíssimo nos nossos dias, porque nós tivemos um crescimento absurdo percentual da nossa população. Eu sou do tempo em que na escola eu era o único evangélico, o único não católico. Hoje, em tudo quanto é canto que você vai, tem algum evangélico, algum crente, e graças a Deus por isso. Só que nós, como evangélicos, crescemos em quantidade, mas nós crescemos de forma rasa. Sabe quando você derrama água no chão da cozinha? Ela esparrama pelo chão, mas é rasa. O desafio dessa geração da igreja brasileira e da igreja batista brasileira também é aprofundar a nossa fé, é dar significado bíblico para a nossa fé. Nós crescemos em número, mas nós estamos com uma fé rasa. Nós temos tanto cristianismo nominal no nosso meio, que estamos começando a ter uma certa dificuldade para discernir o que de fato é ser discípulo de Jesus. E começamos a baixar os padrões
do discipulado cristão, do compromisso com Cristo, do que é de fato seguir a Cristo. E fica difícil entender o que significa morrer para viver, negar-se a si mesmo, abrir mão das minhas vontades, do meu conforto, dos meus interesses por um valor maior. É necessário uma entrega diária, sem superficialidade, frouxidão espiritual, sem ser legalista, mas ser alguém que se entrega de forma integral ao compromisso do discipulado. Porque nos dias de hoje nós damos muita ênfase ao ser abençoado, nós acabamos esquecendo que perseguições e provações fazem parte da vida cristã. Porque a nossa cosmovisão atual é triunfalista do Evangelho. Quando acontece algo semelhante a esse do Queer Museu lá em Porto Alegre, e as pessoas começam a atacar a fé cristã de alguma forma, alguns cristãos surtam. Surpresos por quê? Porque estamos surpresos de pessoas quererem fazer uma exposição como aquela. Surpresos por quê? De tentarem enfiar a goela abaixo da sociedade a ideologia de gênero. O Senhor Jesus disse lá no começo, no Evangelho de João, eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Olha para a pessoa do lado aí com um cantinho de olho. Ela está achando que não vai ter aflição? Lamento informar. Manda ela curtir o hotel aqui, porque olha, a coisa não vai melhorar não. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos ter aflições. A questão não é que a sociedade queira fazer aquela exposição queer. A questão não é que estejam tentando enfiar a ideologia de gênero goela abaixo pelas escolas. A questão não é essa. A questão é como nós vamos reagir. Se nós vamos surtar, se nós vamos nos tornar em pessoas agressivas, se nós vamos tornar em pessoas legalistas, violentas, ou se com discernimento, com sabedoria, com integridade, nós vamos ser sal da terra e luz do mundo. Isso é ser discípulo de Jesus. Ah, mas isso exige discernimento. Isso exige que nós estejamos na corrida cristã com perseverança, exige que nós estejamos vivendo essa corrida com discernimento. Lá em Hebreus 12:1 diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ser discípulo de Jesus é entender que eu não vim a esse mundo a passeio. Eu não vim a esse mundo para ser feliz. Olha para a pessoa do lado e diz, lamento te dizer, cara, você não veio aqui para ser feliz. Não se iluda. Ninguém veio para ser feliz. Nós viemos aqui para participar de um projeto de Deus. Nós somos criados para o louvor da sua glória. O pecado estragou esse projeto inicial de Deus. Deus já sabia disso e na misericórdia dele, ele tem o Salvador que veio, o segundo Adão que é Jesus veio, nos resgata. E esse Jesus, ele nos dá a possibilidade de nós vivermos essa missão de trazer pessoas para conhecerem a glória de Deus. E é aqui que nós estamos. O diabo não conseguiu impedir isso. Aí o que ele faz? Ele nos coloca dentro de 4 paredes, cantando, brincando, fazendo reuniões, comissões, discutindo em sessões, organizando congressos, tentando encher a igreja a todo custo, fazendo louvorzão, louvorzinho, louvorzito. Aí a gente está ocupado ali. Enquanto a gente está ocupado ali dentro das 4 paredes, ele não está preocupado.
Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Tomar a cruz é viver com esse entendimento de que eu fui crucificado com Cristo. E agora quem vive é Cristo. E entender que eu não vou ganhar concurso de popularidade sendo um discípulo verdadeiro e fazendo discípulos. Quantos aqui já foram rejeitados por um discípulo que não respondeu o telefonema, que não respondeu mensagem, que não abriu a porta? Olha em volta. E é assim. E depois eles mudam de ideia, não mudam? Alguns demoram mais, outros demoram menos. Quantos aqui disseram que não estavam interessados e rejeitaram alguém que tentou evangelizar? Levanta a mão. Quantos rejeitaram? Olha lá. É assim. Sabe, o discípulo de Jesus, ele nega a si mesmo, ele abre mão conscientemente da sua vida, porque ele sabe que a vida cristã envolve sacrifício. Então ele está preparado. Ele diz: agora eu abro mão da minha vida, dos meus sonhos, dos meus desejos, porque eu vou deixar que Cristo viva através de mim. Aí ele diz: então eu estou pronto para seguir a Cristo. O discípulo de Jesus aprendeu a seguir o Mestre. Eu faço parte daquele grupo abençoado de pessoas que têm netos. Quantos aqui têm netos? Olha lá, eles já estão babando. Olha por cá, quem está com a mão levantada já está babando assim. Vô e vó, é uma maravilha ser vô e vó. Eu digo para o meu filho que se eu soubesse que era tão bom, eu pulava a etapa de ser pai. Eu já ia direto para vô. Eu tenho 2 netinhos. Mas na época que eu estava na casa do meu filho, com a minha esposa, a minha nora estava grávida, bem no final da gestação. Meu filho foi para o trabalho, ficamos sem carro na casa e tinha que comprar leite para nós tomarmos café. Aí nós transformamos aquilo num projeto de família. 15 minutos de caminhada para chegar até o supermercado onde vendia leite. Então, arrumamos todo mundo. Eu, minha esposa, a minha nora, já ia fazer a caminhada da manhã que ela queria fazer, meu neto, com 6 anos, e o cachorro. E saímos. Criança de 6 anos, não precisou muito tempo, ele já estava pronto para ser carregado por alguém, né? Aí eu fiz aquilo que só vô faz. Pai e mãe não faz isso. Eu inventei uma brincadeira. Segui o mestre. Você já brincou de seguir o mestre? Adivinha quem era o mestre? O meu neto. O Mateus era o mestre. Então o Mateus na frente, eu segurando o cachorro, minha esposa, a minha nora, grávida, de 7 meses, e o Mateus fazendo as palhaçadas dele. E levantava o braço. Só que ele fazia tudo isso no meio da rua. Consegue imaginar, visualizar a cena? 3 marmanjos atrás, um grandalhão com um cachorro na mão, fazendo isso no meio da rua. Você consegue visualizar as pessoas passando? É só avô e avó que faz isso mesmo. Na realidade, quando eu estava brincando ali com meu neto, pregador é uma desgraça, tudo vira ilustração, né? Eu olhei aquilo e disse: gente, a vida cristã é desse jeito. Eu estou fazendo isso aqui e não estou nem ligando para o que os outros estão pensando. Eu estou feliz da vida porque o meu neto está feliz lá na frente e a gente está chegando onde a gente tem que chegar. Não é essa a proposta da vida cristã? Eu estou feliz porque eu estou chegando onde eu tenho que chegar?
E aquele que é o meu mestre, que me guia, está feliz porque eu estou fazendo o que ele fez? Na essência, não é isso? Jesus é o nosso tudo. De todos os benefícios da entrega completa, o maior é a proximidade e a intimidade com Deus. Quando nós chegamos no mercado, eu fiquei sentado do lado de fora com o cachorro e com meu neto. Minha esposa entrou com a minha nora. Altos papos com ele sobre a nossa experiência de mestre. Eu entrevistei o meu neto sobre como ele se sentiu. Você precisa ver como ele se sentiu importante, porque ele foi o mestre da caminhada. Momento muito gostoso de intimidade que nós tivemos. E é assim. Agostinho fez uma afirmação muito interessante, que eu queria deixar com vocês. Ele disse: Senhor, Tu nos formaste para Ti mesmo, e os nossos corações ficam desassossegados até encontrar descanso em Ti. Tu nos encontraste, formaste para Ti mesmo, e os nossos corações ficam desassossegados até encontrar descanso em Ti. A nossa grande luta na vida cristã é que nós, e quando eu falo nós batistas, e eu fui criado numa igreja batista, nós vinculamos muito o conceito de discipulado e de vida cristã com ativismo religioso. Eu chegaria a dizer que esse talvez seja o maior desafio que eu e você, que fomos criados dentro de uma igreja, temos para descobrir de fato a vida abundante que há em Jesus. É desvincular a nossa experiência com Deus das muitas atividades eclesiásticas. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Diga amém. É um desafio, porque para nós está muito preso uma coisa com a outra, e não são sinônimos. Quando você pega um crente novo, uma pessoa recém-convertida, é tão fácil para ela perceber isso, é tão simples. O problema é que se nós não fizermos essa virada de chave, nós vamos viver o que existe hoje na igreja evangélica brasileira: superficialidade. Eu encontrei num comentarista essa frase e compartilho com vocês. A superficialidade de hoje tem impedido uma geração inteira de crescer para uma maturidade bíblica completa. É uma frase forte. A superficialidade de hoje tem impedido uma geração inteira de crescer para uma maturidade bíblica completa. São pessoas que se tornam bebês permanentemente, que precisam ser cuidadas como bebês todo o tempo. Exigem um tempo imenso dos seus líderes, dos pastores, porque eles precisam ser vigiados dia e noite, porque são bebês espirituais permanentes. Porque não existe o conceito de crescer, amadurecer e produzir outros discípulos. Nós fazemos discípulos para que esses discípulos façam discípulos, que façam discípulos, que façam discípulos, que façam discípulos. Amém? A minha pergunta é se você está fazendo discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos. Negar-se, perder a vida por amor a Cristo, é o caminho para termos esse poder espiritual para fazer discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos. Eu encontrei um vídeo na internet que mexeu comigo. Eu queria que você visse esse vídeo. Deixe Deus falar ao seu coração sobre ele.
Essa é a essência do discipulado cristão. Doar vida. Quando eu sento com alguém e eu discipulo aquela pessoa, eu passo vida para a vida daquela pessoa. Não é só informação, é vida. É experiência com Deus. É vida. Eu perdi uma sobrinha com 28 anos de idade, num acidente de carro, e ela foi doadora também. Alguns meses depois, minha esposa estava no consultório odontológico. 2 cadeiras de dentista. A dentista estava atendendo a minha esposa. Na outra cadeira tinha uma outra paciente, conversando com a assistente dental, que já preparava a paciente para ser atendida. E aquela senhora conversava com a assistente dental. Com muita alegria, ela dizia: felizmente o problema cardíaco do meu pai foi resolvido. Ele recebeu uma doação de coração alguns meses atrás, e ele está passando tão bem, já está em casa, graças a Deus foi resolvido. E aquela assistente disse: que coisa boa, é mesmo? E ela disse: é muito triste o que aconteceu, mas meu pai foi muito abençoado. Foi uma jovem, filha de um médico que teve um acidente de carro e veio a falecer e doou o coração para o meu pai. Aquela senhora não podia imaginar que na cadeira do lado estava a tia da jovem que tinha doado o coração. A minha esposa começou a chorar. A dentista parou de atender e disse: o que aconteceu? E ela disse: aquela paciente está falando da minha sobrinha, que faleceu no acidente de carro e que doou seus órgãos, e um dos órgãos foi o coração. Discipulado é doar vida. Vida na vida. E eu dou vida para que aquela pessoa também doe vida para outro. E eu faço essa doação ensinando aquela pessoa a fazer o mesmo. Você tem feito isso com alguém? Quem são as pessoas com quem você encontra regularmente, semanalmente, e você está passando a experiência com Deus que você já tem, para que ela cresça nessa experiência com Deus e ela possa passar por uma outra pessoa? Você pode abaixar sua cabeça, fechar seus olhos? Você consegue lembrar dessas pessoas? Ore por elas nesse momento. Peça a bênção de Deus sobre elas. E peça que elas sejam discípulos que façam discípulos. Diga: Deus, me ajude para que eu possa negar-me a mim mesmo e possa ensinar esse princípio para os meus discípulos. Que eu possa sacrificar-me e passar esse princípio para os meus discípulos, que a vida cristã é morrer a cada dia para que Cristo viva em mim. Quem sabe você está aqui e você não tem discípulos. Você não tem investido na vida de ninguém. Talvez você esteja tão ocupado na igreja que você tenha que chegar e conversar com o seu pastor e dizer: olha, pastor, eu vou reduzir o número de atividades que eu tenho, porque eu vou começar a investir na vida de pessoas, fazendo discípulos. Talvez você, pastor, vai ter que pegar a sua agenda e reduzir o número de atividades que você tem para poder regularmente investir na vida de pessoas. Não foi por comissões que Jesus morreu. Foi por pessoas. Vida na vida. O desafio dessa manhã é você investir tempo, oração, para fazer discípulos que intencionalmente farão discípulos. E você assume o compromisso com Deus de que os seus discípulos terão discípulos. E talvez você não esteja falando isso para os seus discípulos. Você nunca falou com eles da importância deles terem discípulos. E hoje você vai assumir um compromisso dizendo: Deus, eu vou começar a conversar com eles sobre isso. Deus falou ao seu coração e você está assumindo um compromisso nessa manhã. Eu vou convidar para você ficar de joelhos onde você está, com esse gesto dizendo: Deus, eu assumo um compromisso com o Senhor nesse momento de fazer discípulos.
Eu quero fazer discípulos que façam discípulos. Esse é meu compromisso com o Senhor. Deus conhece se você precisa crescer na área de negar-se a si mesmo, se é enxergar que na vida cristã eu preciso de sacrifícios. Eu preciso entender que não é um parque de diversões seguir a Cristo. Talvez a decisão dessa manhã é mudar sua agenda para ter tempo para fazer discípulos, para convidar aquele vizinho para vir em casa, fazer um jantar com aquele parente que não conhece a Cristo. Quem sabe convidar aquele recém-convertido que tem lá na igreja. Nós vamos começar a nos reunir regularmente. Eu quero fazer discípulos, para que eles façam discípulos, que façam discípulos, que façam discípulos. Deus, nós nos colocamos no teu altar, pedindo perdão porque tantas vezes, Deus, nos deixamos levar pelo ativismo religioso e deixamos de ser discípulos do Senhor. Nosso compromisso hoje é que seremos discípulos que fazem discípulos, Deus. Discípulos que levam vida na vida de outros. A vida cristã, a vida abundante que o Senhor está nos dando. A Deus, queremos viver com senso de missão, olhando as pessoas ao nosso redor e investindo regularmente, intensamente, intencionalmente na vida dessas pessoas. Porque nós queremos transformar a nossa nação. Queremos transformar a nossa igreja, as nossas cidades, as nossas famílias. Muda a nossa vida, Deus. Nós queremos aprender a cada dia. Queremos viver a cada dia o que significa negarmos-nos a nós mesmos. O que significa tomar a cruz de Cristo. Para que possamos de fato seguir ao Senhor como nosso Mestre, como nosso Senhor e Salvador. Abençoa cada irmão e irmã que de joelhos estão. Manifesta teu poder nas suas vidas, ó Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dê um abraço na pessoa do lado, dê uma palavra de encorajamento em nome de Jesus para essa pessoa. Eu sei que foi para